Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Jonathan Cadiz e eu quero hoje, mais uma vez, deixar um vídeo aqui para nos acrescentar algo sobre a palavra de Deus. Eu quero te pedir para que você não saia daí, fique até o final com a gente porque é muito importante. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, assim você nos ajuda a propagar a mensagem do Evangelho de Cristo, que é o que temos feito aqui, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à sequência de vídeos que fala sobre Jesus de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Então é muito importante que você fique aí. Vamos juntos! Então, galera, se vocês olharem na playlist, eu acrescentei, na verdade, Jesus de Gênesis e Apocalipse, eu coloquei Caminho de Emaús, Jesus de Gênesis e Apocalipse. Lucas 24, 25 ao 26 diz assim: Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Jesus abre a Bíblia e mostra para os discípulos que estão atônitos, que estão com medo. Ele abre, ele desenrola o rolo do Pentateuco, dos profetas, e mostra como que ele está presente em todo o Antigo Testamento. Então aqui nós estamos trabalhando durante essa perspectiva e nós vamos falar desse caminho de Emaús, onde a Bíblia é aberta e é mostrada Jesus em toda a Bíblia, em todo o livro sagrado. Então, irmãos, a Bíblia ela tem suas divisões. A Bíblia ela contém 66 livros, ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento, correto? Nessa divisão, a Bíblia ela é dividida entre os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas, os evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, que é o Atos, as cartas paulinas, cartas gerais ou pastorais, e o livro profético, o livro da revelação, que é o Apocalipse. Nessa divisão, nos profetas, nós temos os profetas maiores e os profetas menores, tá bom? Lembrando para você que no primeiro vídeo, nós falamos de Jesus em toda a Bíblia. No segundo, nós falamos de Jesus em Gênesis. No terceiro, nós falamos de Jesus no Pentateuco. No quarto livro, nós falamos de Jesus no livro histórico. No quinto, no livro poético, tá bom? Nessa divisão da Bíblia, nos profetas existem os profetas maiores e os profetas menores. Eu vou citar para você quais são os maiores e quais são os menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os livros menores, os profetas menores, perdão, são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Eu quero hoje trazer para você Jesus nos livros dos profetas, tá? Então o que eu vou fazer aqui com você? Eu vou pegar um símbolo, como você sabe, eu estou mostrando um símbolo nessas divisões da Bíblia, do qual a gente acha que, né, tem uma maior importância, e assim a gente traz Jesus para você naquele cenário. Eu vou pegar Jesus num profeta maior e Jesus num profeta menor, tá bom? Lembrando que profeta maior e profeta menor não é pela importância, não é, pelo tamanho do ministério que o profeta exerceu, mas sim pela quantidade do livro
tá? Ou seja, são livros dos profetas que tem mais capítulos e os que tem menos, por isso são profetas maiores e menores. Eu vou pegar aqui Jesus no livro de Isaías e Jesus no livro de Amós, tá ok? Jesus no livro de Isaías, eu vou ler aqui para você Isaías 53, no versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos tosquiadores, ele não abriu a boca, tá? Então a gente vai falar de Jesus em Isaías como o cordeiro, tá ok? E no livro de Amós, tá? Eu vou ler para você, capítulo 3, versículo 8 do profeta Amós. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor falou, quem não profetizará? Então Amós apresenta Cristo como o leão que rugiu. Então, no profeta menor e no profeta maior, nós vamos falar profeta maior, Jesus como cordeiro, profeta menor, Jesus como leão. Então aqui eu quero trazer para você Jesus, o leão e o cordeiro, tá bom? Ou o cordeiro e o leão, tá? O cordeiro é um animal manso. Há uma diferença muito grande entre esses dois animais. O cordeiro, ele é presa. Na cadeia alimentar, o cordeiro ele está em último lugar. Ele é indefeso, tá bom? O leão, ele já é um animal feroz, predador, e ele está no topo da cadeia alimentar. Então apresenta Jesus como símbolo de um animal que está em último lugar da cadeia alimentar e que está no topo, uma presa e um predador, um animal manso e um animal feroz. Enquanto o cordeiro fala de servo, fala de humilhação, fala de sacrifício. O leão fala de vitória, de exaltação. O leão fala não de servo, mas de rei. Então eu quero apresentar a você Jesus como o cordeiro. O cordeiro ele é o filhote da ovelha, ele é o animal novo oferecido em sacrifício para a remissão do pecado. O cordeiro ele servia para cobrir o pecado. O Messias então seria e foi o sacrifício perfeito que tiraria o pecado do homem. E muitas vezes ele é simbolizado assim na Bíblia. Nós lemos Isaías 53, 7, mas se você lê do 4 ao 7, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, ele é quem levou sobre si o pecado que estava sobre nós. Isso era o papel do cordeiro. O cordeiro ele era sacrificado para a remissão do pecado. A diferença desse cordeiro, que é Cristo, é que o cordeiro, o animal, ele servia para cobrir o pecado. Jesus, ele tira o pecado. Ele anula a consequência do pecado. Ele é o sacrifício perfeito, tá? Olha o que João Batista diz quando vê Jesus em João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tá bom? O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 9, no versículo de número 12, ele diz... deixa eu me achar. Capítulo 9, versículo 12. E não pelo sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário de uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Jesus foi o sacrifício perfeito e depois desse sacrifício, desse cordeiro perfeito, não é mais necessário sacrifício de animais. Ele entrou de uma vez por toda e obteve a redenção para o homem
para a eternidade. É por isso que Paulo diz em Romanos 8,3 que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, tá bom? Na cruz, ele foi o cordeiro sendo sacrificado por nós. O profeta Amós 3,8 já diz que o leão rugiu, quem não temerá? O símbolo de rei, de força, de agilidade é diferente da fragilidade do cordeiro. Cristo é o leão da tribo de Judá. Quando Jacó ele abençoou seus filhos, e para Judá ele diz em Gênesis 49, 9 e 10, Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho, ele se agacha e deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá dos seus pés, até que venha Siló e ele obedeça os seus povos. Há uma profecia que Jacó ele coloca sobre o seu filho, e os estudiosos assim entendem que Jesus é esse leão da tribo de Judá, tá? Que veio como sacrifício, mas que venceu. Agora, como pode Jesus ser cordeiro e leão ao mesmo tempo? Vamos ler mais da Bíblia, meu irmão. Esse canal aqui é para falar de Bíblia. Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 e 6, nós vamos ver Jesus como cordeiro e como leão, e aqui está a resposta. Como pode ele ser cordeiro e leão ao mesmo tempo? Por que ele é cordeiro e ao mesmo tempo ele é leão? Então um dos anciãos me disse, não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então olhei e vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre aqueles anciãos, em pé, um cordeiro, como que parecia sido morto. Vou repetir, no versículo 5. Eis o leão da tribo de Judá, que venceu. Versículo 6. E vi um cordeiro, como tendo sido morto. Então, ele é o leão porque venceu. Ele é o cordeiro porque morreu. Aqui está a resposta. No Gólgota, na cruz, ele foi o cordeiro sacrificado, morto. No sepulcro, ao terceiro dia, ele foi o leão que rugiu. Ele venceu, ele ressuscitou. Tá bom? Então Jesus, ele morre como cordeiro, mas ele ressuscita como leão. Isaías vê o cordeiro quando diz que ele foi transpassado, ele foi moído, ele foi esmagado, como cordeiro mudo, ele foi o matadouro. Mas ele vê o leão no 53, no versículo 11, quando ele diz, mas ele verá o trabalho do seu fruto. Ele verá o fruto do seu trabalho, perdão, e ficará satisfeito. Quer ver Paulo em Filipenses 2, do 5 ao 11? Paulo, ele vê o cordeiro em Filipenses 2, do 5 ao 8, quando ele diz que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí Paulo diz que, sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem, sendo achado em figura humana, tomou a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Paulo está vendo o cordeiro. Mas no versículo 9 ao 11, ele diz o leão e diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está escrito, que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o cordeiro que morreu, mas ele é o leão que venceu. Na cruz, o cordeiro foi morto, mas no sepulcro, o leão rugiu, o leão ressuscitou, o leão venceu a morte.